E a interrupção das obras de ciclovias aqui em São Paulo é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E a polêmica já se instalou. De um lado, ciclistas indignados com a paralisação das obras das ciclovias e do outro, o Ministério Público exigindo da Prefeitura planejamento necessário para a implantação da malha cicloviária. Entrevisto à promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo, Camila Mansur Magalhães da Silveira, autora do pedido à Justiça. Muito obrigada por estar conosco, para o esclarecimento. E eu começo perguntando, o que foi que convenceu o Ministério Público que as faixas exclusivas para as bicicletas estavam sendo instaladas sem projeto técnico, sem audiências públicas suficientes e de forma inadequada? Boa noite, telespectadores. Eu gostaria inicialmente de esclarecer que o Ministério Público não é contra a implantação do sistema cicloviário no município, ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas, até porque nós temos uma lei municipal que criou esse sistema, né? Ao mesmo tempo, nos deparamos depois com pedidos de esclarecimentos por parte da Prefeitura, da CET, como é que estava sendo feita essa implantação, né? E nos deparamos com a seguinte situação: não havia um projeto, um planejamento prévio, né? E a população não participou, né? Por meio de audiências públicas, né? Como reza a nossa Constituição Federal, Constituição Estadual, Estatuto da Cidade e a legislação infraconstitucional, inclusive a Lei de Mobilidade Urbana, né, que foi citada aí na reportagem, que prevê aí a participação, né, uma gestão democrática no planejamento da mobilidade urbana, né? Se trata de um programa, é o que consta do site da CET, e por se tratar de um programa, a nossa Constituição Estadual, né, ela prevê aí a necessidade de você fazer um planejamento. Por que esse estudo se faz necessário? Porque ninguém aqui discute a necessidade de se implantar, é bom que isso fique claro, né? Implantar as ciclovias e ciclofaixas, mas para que a gente tenha uma noção em cada local, porque cada modal de transporte ele não pode ser considerado de maneira isolada, autônoma, ele deve se integrar aos demais modais existentes, principalmente com o transporte público de massa. Quer dizer, está falando de modal, quer dizer o quê? O ônibus, o trem, principalmente os recursos do transporte público, que é prioridade pela Lei de Mobilidade Urbana, que deve ser priorizado. Então, para que a gente possa aferir se a bicicleta, da forma como está sendo implantada, ciclovia, ciclofaixa, vai em determinada localidade trazer efetiva melhoria para a nossa já caótica mobilidade urbana, ou naquele local poderá importar em um prejuízo ainda maior, é que a gente precisa desses estudos, né? Só um projeto, se trata de uma obra de engenharia, porque você tem questões relacionadas à drenagem, à sinalização, à iluminação, tem postes de iluminação no meio de ciclovias, né? Só um engenheiro que pode dizer como é que pode ser feita, que esse poste tem que sair, né? Como é que pode ser feita a remoção, onde que ele tem que ser colocado, né? Então, obra, a gente precisa de um estudo, há uma previsão. Nós estamos mostrando a imagem que exatamente exibe o poste, né, e poste em cima da calçada, né, obstruindo a passagem de pedestre. Eu gostaria de destacar que o nosso trabalho aqui, a sarjeta computada no leito, na pista de rolamento, na largura da ciclofaixa, com irregularidades na pista, transtornos ao ciclista, raiz de árvore, né, na ciclofaixa, também aí com prejuízos doutora Camila, à mobilidade. Sabe o que é intrigante, doutora? Nós vamos continuar exibindo algumas dessas imagens. Pois não. Mas o que é intrigante é o seguinte: o prefeito Fernando Haddad fez uma promessa de campanha, ele tem esse projeto de 400 quilômetros de ciclovias e faixas em São Paulo até o fim do mandato dele, já instalou aí cerca de 200 quilômetros, porque só agora o Ministério Público se manifestou. O Ministério Público dormiu no ponto? Não. Maria Lídia, o que ocorreu é que nós, na verdade, houve uma certa demora, eles pediram prorrogação de prazo, porque assim que nós recebemos as reclamações, né, quando há uns 8 meses atrás se iniciou essa implantação de uma maneira um pouco mais acelerada, recebemos reclamações de pessoas, né, na promotoria
instauramos o procedimento, solicitamos informações da Prefeitura, eles pediram uma prorrogação de prazo e aí até o que nós pedimos naquele momento? Exatamente, os estudos que precederam a essa implantação com base na Constituição Estadual, Federal, né, que é a nossa função como promotora de justiça. Se trata de um programa, como havia colocado. E se houve aí a participação popular, essa gestão democrática, se houve a oitiva da população, né? E para que não fizéssemos algo de maneira precipitada ou sem respaldo técnico... Mas o prefeito diz que vocês foram precipitados porque as obras estão inacabadas. Então, e vocês já julgaram e condenaram e enviaram esse pedido aí, Maria de interrupção para a Justiça. É que, como se trata de um programa, nesse planejamento a gente tem toda uma legislação que fala que a população tem que participar da elaboração. Ela tem que ser ouvida, né? E o pedido principal que se faz nessa ação é para que suspenda. Por quê? Porque a gente não sabe se ao final nós vamos chegar numa melhor situação, se haver uma melhoria nas localidades ou um prejuízo, vai contribuir ou vai prejudicar? Será que na rua paralela, de baixo, até para o próprio ciclista que vai ficar inalando aqueles gases, será que não é melhor? Então, por quê? Você tem que ter aí, você paralisa para fazer o estudo, para ouvir a população. O pedido da ação, se chegar à conclusão, com base no resultado dos estudos e da oitiva da população, que estava bom, que precisam ser feitas algumas adaptações do que já existe, permanece. Ninguém está pedindo para tirar. Agora, se os estudos indicarem que naquela determinada via e a população após oitiva, se houver um resultado de que ali não deveria implantar, aí a gente tem que restaurar a situação anterior. Bom, nós vimos os ciclistas estão ressentidos. Eu vi numa audiência, aliás, numa entrevista coletiva, que a senhora atendeu a imprensa, eles estavam lá, assim, a reação dos ciclistas é que o Ministério Público não está pensando nesse segmento da população que aderiu à ideia e que isso, nós não temos a cultura do ciclismo, mas que começou a ser elaborado e muita gente aderiu, eles já têm associações. E o que aconteceu com a proibição? Eles entendem que foram jogados por esse pedido do Ministério Público para aquela condição anterior de perigo, porque os que usavam os 200 quilômetros, ainda que com imperfeições de ciclofaixas e ciclovias, eles estavam protegidos, eles não estavam no meio dos caminhões, dos ônibus e dos carros, quando acidentes acontecem e até mortes. Então, que resposta o Ministério Público dá? Para encerrar a nossa entrevista. É para esses ciclistas que agora estão se sentindo desamparados e inseguros. Maria Lídia, justamente por conta da segurança e por conta da falta de programas de educação dos munícipes de uma forma geral, né, para conviver com os ciclistas, é que a gente tem, se a gente viu as fotos aí, e respaldado num trabalho técnico que nos colocou, olha, essas situações vão colocar em risco, em primeiro lugar, o próprio ciclista. Nós estamos pensando num programa, numa implantação, numa ciclovia, ciclofaixa, que a gente não se trata de uma questão casuística ou pontual de problema aqui e ali. Em todas as ciclovias e ciclofaixas que o nosso técnico foi, ele se deparou com irregularidades que se repetiram. Esse programa é para ficar. Então, nós estamos aqui preocupados com um programa que venha a trazer benefícios e que traga segurança à população, principalmente aos ciclistas, de maneira definitiva. Né? E não, olha, vamos consertando. Talvez não dê para consertar, porque justamente porque não teve um projeto prévio de engenharia, nos deparamos com uma série de irregularidades em vários pontos. Sim. E não de maneira casuística. Tá? Okay. E eu acho que falta um programa de educação, de educar a população, o próprio ciclista, de sinalização. Essa é a nossa ideia. Eu agradeço muito sua entrevista, eu é que agradeço. Seus esclarecimentos. Obrigada. Doutora Camila, boa noite. Igualmente. Gamberini.